Num mundo de falsas acusações e julgamentos apressados, a liturgia de hoje nos apresenta um poderoso contraste entre luz e trevas, verdade e mentira, justiça e injustiça. A primeira leitura nos traz a dramática história de Susana, injustamente acusada e condenada por homens que distorceram a verdade para satisfazer seus próprios desejos perversos. No Evangelho, Jesus declara ser a luz do mundo, aquele que ilumina as trevas da mentira e da injustiça. Estas leituras quaresmais nos convidam a examinar com honestidade: onde estão as sombras em nossa própria vida? Como permitimos que a luz de Cristo dissipe nossas trevas interiores e nos conduza à verdade plena? Em nosso caminho quaresmal, somos chamados a abandonar as trevas e seguir aquele que é a verdadeira luz da vida. As leituras de hoje nos apresentam contrastes profundos entre luz e trevas, verdade e mentira, justiça e injustiça, temas centrais para nossa reflexão quaresmal. Na primeira leitura do livro de Daniel, encontramos a comovente narrativa de Susana, mulher virtuosa que enfrenta uma terrível injustiça. O texto nos descreve Susana como uma mulher muito bonita e temente a Deus, educada de acordo com a lei de Moisés. Em contraste, os dois anciãos, que deveriam ser guardiões da justiça e exemplos de virtude, são descritos como aqueles de quem brotou a maldade. Eles representam a corrupção do poder e a perversão da justiça. O relato de Susana se passa durante o exílio babilônico, período em que o povo de Israel vivia longe de sua terra, sob o domínio estrangeiro. Mesmo nesse contexto adverso, Susana mantém-se fiel à lei de Deus, preferindo enfrentar a morte a pecar contra o Senhor. Sua declaração: "É melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor", é um testemunho poderoso de fé e integridade moral. O Salmo 22, 23, complementa perfeitamente esta leitura. O salmista proclama sua confiança em Deus como pastor que protege e guia. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Assim como o salmista, Susana atravessa o vale tenebroso da injustiça e da calúnia, mas mantém sua confiança no Senhor. O Evangelho de João apresenta Jesus como a luz do mundo, contrastando com as trevas do pecado e da mentira. Jesus afirma: "Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Esta declaração acontece no contexto do Festival das Tendas, quando grandes candelabros iluminavam o templo, simbolizando a presença de Deus como luz para seu povo. Jesus apresenta-se como a verdadeira luz divina, que dissipa as trevas da ignorância e do pecado. No contexto da Quaresma, estas leituras nos convidam a um profundo exame de consciência. Assim como Susana foi falsamente acusada, quanto julgamos os outros injustamente? Como os anciãos que distorceram a verdade, quantas vezes cedemos à tentação de mentir ou manipular para proteger nossos interesses? Ou, como Jesus que é luz, nos esforçamos para viver na verdade e integridade, mesmo quando isto exige sacrifício? O período quaresmal é precisamente este tempo de confronto com nossas trevas interiores, permitindo que a luz de Cristo as ilumine e transforme. É momento de discernir onde estamos agindo como os anciãos corruptos ou como Susana, fiel à verdade mesmo diante da adversidade. Será que somos verdadeiros seguidores da luz ou permitimos que as trevas da mentira, da injustiça e do egoísmo guiem nossos passos? A história de Susana, além de seu valor histórico e moral, carrega uma rica dimensão teológica que ressoa profundamente com nossa jornada quaresmal. Este relato nos convida a meditar sobre a virtude da castidade, a integridade moral e a confiança em Deus diante da injustiça. Susana, cujo nome em hebraico significa lírio, símbolo de pureza, representa a alma fiel que prefere enfrentar a morte a trair seu compromisso com Deus. Santo Agostinho, em seus comentários sobre esta passagem, destaca que Susana permaneceu casta tanto no corpo quanto na alma. Seu coração manteve-se firme na fé, e seu corpo não foi violado pela luxúria alheia. A firmeza de Susana ecoa nas palavras do Catecismo da Igreja Católica, que ensina que,
A virtude da castidade comporta a integridade da pessoa e a totalidade do dom. Os dois anciãos, por outro lado, representam como a luxúria e o desejo desordenado. Podem corromper até mesmo aqueles que deveriam ser exemplos de virtude. São João Crisóstomo observa que seus olhos foram os primeiros a pecar, pois desviaram-se para não olhar para o céu. Esta observação nos remete ao ensinamento de Jesus. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem sãos, todo o teu corpo será luminoso. O jovem Daniel, inspirado por Deus, emerge como instrumento da justiça divina. Seu nome significa Deus é meu juiz, recordando-nos que, apesar da injustiça humana, o julgamento final pertence a Deus. Como ensina o Papa Francisco, Deus é paciente, mas na sua misericórdia, Ele também é justiça. Não nos esqueçamos disso. Esta narrativa encontra seu cumprimento pleno em Cristo, que no Evangelho se apresenta como a luz do mundo. Jesus é a luz que revela a verdade e dissipa as trevas da injustiça e da mentira. Como afirma São João, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Cristo é o verdadeiro Daniel, o juiz divino, que defende os inocentes e revela a verdade oculta nos corações humanos. O contraste entre Jesus e os fariseus no Evangelho espelha o contraste entre Susana e os anciãos. Enquanto os fariseus julgam segundo a carne, Jesus julga segundo a verdade divina. Como afirma o Catecismo, o julgamento não pertence ao homem, mas a Deus, que sonda os corações e os rins. Neste tempo quaresmal, somos chamados a um sincero exame de consciência. Como nossos olhares, pensamentos e desejos têm sido direcionados? Temos permanecido fiéis aos nossos compromissos batismais ou cedemos às tentações como os anciãos? O exemplo de Susana nos ensina que a fidelidade a Deus exige frequentemente o difícil caminho da renúncia e do sacrifício. São João Paulo II, em sua exortação apostólica Reconciliatio et Paenitentia, nos recorda que o caminho da conversão passa pela confissão dos pecados, pelo exame de consciência e pelo arrependimento sincero. Este é o caminho quaresmal, por excelência. Um caminho de purificação que nos conduz das trevas à luz, da mentira à verdade, do pecado à graça. As leituras de hoje nos oferecem profundas lições para a nossa vida cotidiana, especialmente neste tempo de preparação para a Páscoa. Vamos refletir sobre como podemos aplicá-las concretamente em nossas vidas. A coragem de Susana de permanecer, fiel à verdade, mesmo enfrentando a morte, nos desafia a examinar nossa própria integridade. No mundo contemporâneo, frequentemente somos tentados a pequenos ou grandes compromissos com a mentira. Exageros no currículo, declarações fiscais, imprecisas, promessas não cumpridas, meias-verdades para evitar confrontos. Durante esta quaresma, podemos fazer um exame de consciência específico sobre nossa relação com a verdade, perguntando-nos: tenho sido completamente honesto em minhas palavras e ações? Há áreas da minha vida onde tenho compromissado minha integridade por conveniência ou interesse próprio? Os anciãos da história de Susana e os fariseus que questionavam Jesus representam aqueles que julgam injustamente. Quantas vezes formamos opiniões sobre os outros baseados em rumores, preconceitos ou informações parciais? Como Jesus nos ensina no Sermão da Montanha: não julgueis para não serdes julgados. Durante esta semana, podemos praticar conscientemente a suspensão do julgamento, especialmente em relação àqueles de quem discordamos ou que nos causaram dor. Podemos adotar o hábito de silenciar nosso julgamento interior e, em vez disso, orar por aqueles que somos tentados a julgar. Jesus se apresenta como a luz do mundo e promete que quem o segue não andará nas trevas. Esta promessa implica uma escolha diária de viver na transparência e abertura ao escrutínio divino. Praticamente, isso significa, na oração, dedicar tempo diário à oração pessoal, expondo conscientemente nossas áreas de escuridão à luz de Cristo. Podemos usar a prática do exame de consciência no final do dia, revisando nossas ações à luz do Evangelho. No jejum,
Além da abstinência tradicional, podemos jejuar de hábitos que nos mantêm nas trevas. Consumo excessivo de mídia, fofocas, críticas destrutivas ou qualquer comportamento que obscureça nossa consciência moral. Na esmola. Praticar obras de misericórdia que levem luz aos outros. Visitar alguém que está solitário. Aconselhar com sabedoria. Oferecer perdão a quem nos ofendeu. Defender alguém que está sendo injustamente acusado. Como Susana que, mesmo injustamente condenada, manteve sua confiança em Deus, somos chamados a confiar na providência divina quando enfrentamos injustiças ou dificuldades. O Salmo 22 nos lembra que mesmo no vale tenebroso, Deus está conosco. Quando enfrentarmos situações difíceis esta semana, seja uma crítica injusta, uma decepção profissional ou um conflito familiar, podemos recitar conscientemente este salmo, confiando que Deus nos guiará. Susana foi justificada pela intervenção divina através de Daniel. Nós encontramos nossa justificação através dos sacramentos, particularmente a Eucaristia e a reconciliação. Neste período quaresmal, comprometamo-nos a participar ativamente da missa, reconhecendo que ali recebemos Cristo, a luz do mundo. Buscar o sacramento da reconciliação, permitindo que a luz de Cristo dissipe as trevas de nossos pecados. Preparar-nos para celebrar o Tríduo Pascal com o coração, purificado e renovado. Ao incorporarmos estas práticas em nossa vida diária, permitimos que a mensagem das leituras transforme não apenas nossa espiritualidade, mas também nosso comportamento cotidiano, caminhando cada vez mais das trevas para a luz, como verdadeiros seguidores daquele que é a luz do mundo. Agora, reservemos um momento para entrar na presença de Deus. Silencie o coração e entregue a Ele seus medos, apegos e tudo o que tem ocupado o lugar central em sua vida. Permita que sua misericórdia o envolva e renove sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, luz do mundo, diante da história de Susana e de tuas palavras no Evangelho, venho pedir: ilumina meu coração. Assim como defendeste a inocente Susana e proclamaste ser a luz que dissipa as trevas, vem agora iluminar os cantos obscuros de minha alma. Revela-me a verdade sobre mim mesmo, mesmo quando ela expõe minhas fragilidades e resistências. Dá-me a coragem de Susana para permanecer íntegro diante das tentações. Ajuda-me a caminhar sempre na tua luz, rejeitando as trevas da mentira, do julgamento precipitado e da falsidade. Que eu seja testemunha da verdade, mesmo quando isso exige sacrifício. Como o salmista, confio que mesmo nos vales tenebrosos, tu estás comigo, guiando-me com teu cajado e bastão. Por isso entrego a ti meu caminho quaresmal. Amém. Tome um instante para refletir. Que situações em minha vida exigem a mesma coragem moral de Susana? Em que áreas resisto à luz purificadora de Cristo? Que vales tenebrosos estou atravessando, necessitando confiar mais no bom pastor? Respire profundamente e peça ao Espírito Santo que ilumine as áreas de sua vida que ainda permanecem nas sombras. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Repita essa frase ao longo do dia como um lembrete do chamado de Cristo para viver na verdade e integridade. Rezemos especialmente por todas as pessoas que sofrem injustiças, caluniadas ou falsamente acusadas. Oremos também pelos que trabalham no sistema judiciário para que busquem sempre a verdade e a justiça autêntica. As leituras de hoje nos confrontam com uma escolha fundamental: viver na luz da verdade, como Susana e como Cristo, ou permanecer nas trevas da mentira e do engano, como os anciãos corruptos. Neste tempo quaresmal, somos chamados a permitir que a luz de Cristo ilumine nossas trevas interiores, purificando nosso olhar, nossas intenções e nossas ações. Compromisso para hoje. Examinarei minha consciência com sinceridade, identificando áreas onde tenho comprometido minha integridade, e buscarei a reconciliação. Suspenderei meus julgamentos precipitados sobre os outros
especialmente aqueles de quem discordo, e oferecerei uma oração por eles. Recitarei o Salmo 22 em momentos de dificuldade, confiando que o bom pastor me conduz mesmo pelos vales tenebrosos da vida. Oremos. Senhor Jesus, luz do mundo, agradeço-te por iluminar meu caminho nesta quaresma. Reconheço as trevas que ainda habitam em meu coração, julgamentos injustos, meias-verdades, compromissos com o pecado, e entrego-as à tua luz purificadora. Sou grato pela inspiração de Susana, que preferiu enfrentar a morte a ser infiel a ti, e pelo testemunho de Daniel, instrumento de tua justiça. Concede-me a graça de viver sempre na verdade, mesmo quando o caminho é difícil, confiando como o salmista que teu bastão e teu cajado me darão segurança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A reflexão de hoje nos apresenta um poderoso contraste entre luz e trevas, verdade e mentira. Susana, uma mulher virtuosa, preferiu enfrentar a morte a pecar contra Deus, enquanto Jesus se declara a luz do mundo, que dissipa toda a escuridão. Esta combinação de leituras nos convida a examinar onde estamos permitindo que as trevas do julgamento apressado, da mentira ou do medo habitem em nosso coração. Agora eu quero saber de você. Já enfrentou situações em que precisou defender a verdade, mesmo sob pressão ou risco? Como a fé o sustentou nesses momentos? Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas em situações semelhantes. As passagens bíblicas utilizadas na reflexão de hoje estão na descrição do vídeo. Durante esta quaresma, permita que a luz de Cristo dissipe suas trevas interiores através da oração sincera e dos sacramentos. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa desta palavra. Juntos podemos ser testemunhas da verdade em um mundo muitas vezes marcado pela mentira. E para continuar firme nesta caminhada quaresmal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias trazemos uma nova meditação para fortalecer sua vida espiritual. Nos encontramos amanhã para mais um dia de reflexão na palavra. Que a luz de Cristo continue a guiar seus passos nesta jornada espiritual.